Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia deste quinto domingo da Páscoa nos convida a experimentarmos como comunidade, como povo de Deus, nação santa, sacerdócio do reino, o sentido da nossa vida de igreja, da nossa experiência de fé. Somos chamados a compreender a vida nova do ressuscitado, que passa muito concretamente pela nossa vida de povo que pertence a Deus. Na primeira leitura, nós encontramos no capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos uma dificuldade, um conflito daquela comunidade primeira de Jerusalém. Havia crescido o número dos fiéis e o grupo dos 12 apóstolos não dava conta de dar assistência às viúvas, aos órfãos, aos pobres. E o Espírito Santo conduziu os apóstolos, a igreja, para que escolhessem homens de boa fama, repletos de sabedoria e do Espírito, para que assumissem na comunidade a tarefa do serviço da caridade. E assim nasceu a realidade do diaconato, do serviço, de modo que fica constituído na comunidade de Jerusalém, e a partir daquela experiência com o Espírito Santo, para toda a igreja até hoje, estes dois serviços indispensáveis: o do apóstolo, daquele que deve pregar o Evangelho, daquele que deve conduzir a comunidade no verdadeiro exercício do amor de Deus para todos, e os diáconos, que deveriam cuidar do amor para com o próximo, da caridade, do serviço da igreja, do exercício da comunhão que se traduz para os pequenos. Mas o sentido desta resposta de Deus é para que nós possamos entender hoje que em cada tempo, em cada situação, a igreja se viu desafiada pelas suas necessidades. E Deus, por meio do seu Espírito, que é o Espírito do Cristo ressuscitado, não deixa sem resposta. Nós poderíamos dizer, se passamos por dificuldades, se passamos por provações, Deus não deixará a sua igreja sem resposta, sem a solução. Mas para que isto aconteça, é preciso fazer esta experiência de deixar-nos conduzir pelo Espírito, de nos deixarmos orientar pela vontade de Deus e seguir os seus passos. De fato, São Pedro, na segunda leitura, lembra que há uma dimensão espiritual muito forte que constitui o nosso ser igreja. Então, nós somos
enriquecidos desta presença do Senhor. Ele é a pedra viva, Ele é a pedra escolhida por Deus, para que nele nós sejamos também pedras vivas e formamos com Ele um edifício espiritual, para que a nossa vida seja também uma oferta de sacrifícios espirituais, para que na nossa vida possa crescer sempre mais, pelo dom da fé, o sentido daquilo que nós somos, povo de Deus, raça escolhida, nação santa, chamados das trevas para uma luz maravilhosa. Então vejam que aquela comunidade primitiva, que somos também nós, encontra-se como um povo escolhido. E nesta escolha, nesta graça de Deus, nós somos chamados a experimentar a força deste Espírito que vive em nós e que faz de nós um templo santo de Deus. A igreja depende de Cristo. A igreja depende do Espírito Santo. A igreja vive em Deus e para Deus caminha. Agora, o olhar eclesiológico que eu estou propondo da liturgia de hoje, que é um olhar da fé, porque esta é a nossa resposta, poderíamos dizer que o Evangelho quer que a gente pense na igreja do céu, porque o texto se trata de um discurso de despedida de Jesus. E nesse discurso de despedida, Jesus aponta para a morada no céu. Mas esta morada no céu, ela exige de nós, desde já, uma resposta de fé. Então Jesus diz a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Por que eu não devo me perturbar? Jesus diz: tende fé em Deus, tende fé em mim também. Jesus não disse assim: tenha fé em você mesmo, como se a gente se bastasse, como se a gente fosse a medida do mundo e a referência da nossa própria existência. Não. Tenha fé em Deus, tenha fé em mim também. Fé no Pai, fé no Filho, Jesus Cristo. Mas o que significa esta palavra? Significa que a nossa vida precisa desta referência de Deus, que para não enfrentarmos desiludidos as provações, nós precisamos de Deus. A confiança que precisamos é esta certeza de que Deus caminha conosco. Enquanto permanecermos nas nossas convicções, nas nossas ideias, nas nossas seguranças, nós nos perturbaremos, porque nós não temos a resposta definitiva. Primeira verdade: tenha fé em Deus, porque Deus, só Ele é absoluto. Tenha fé em Deus, porque só nele nós encontramos plenitude. O resto é falho. Nós somos falhos, nós somos limitados, nós somos passageiros. Primeira verdade: só Deus merece a nossa fé. Só Ele
é digno da nossa fé, da nossa confiança absoluta. Segundo motivo para não se perturbar. A gente às vezes não gosta muito de falar sobre essa questão da morte, mas o matuto na minha terra diz assim: tudo tem jeito nessa vida, só não tem jeito para a morte. Esse é um ditado muito conhecido nosso, pois o Evangelho de hoje diz que tem jeito para a morte. Mais uma vez, segundo os nossos critérios, nós não sabemos como lidar com esta realidade. A palavra de Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou seja, nós não estamos abandonados, nós não estamos esquecidos deste mundo, nem tampouco fadados à desgraça eterna. Deus tem um lugar para nós. E Jesus diz: eu vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Nós temos a resposta. A resposta é Cristo. É nele que nós somos chamados a viver a vida nova do reino dos céus. E como chegaremos lá? Duas respostas do Evangelho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não podemos chegar de outro modo. Precisamos passar por Cristo. Como no domingo passado, a liturgia nos lembrava: Ele é a porta das ovelhas. Mas Ele não é somente a porta, Ele é o caminho. Mas também não é somente o caminho, Ele é o fim para o qual nós caminhamos, a meta. O fim não no sentido de destruição, mas no sentido de finalidade. Nós não caminhamos sem destino, nem sem horizonte. Nós caminhamos para Cristo. Ele é o caminho, Ele é a meta, Ele é a verdade, porque nos preenche de sentido, porque nos coloca dentro da nossa condição de dependentes de Deus, de peregrinos neste mundo para um reino definitivo. Ele é a vida e vida em plenitude, porque aqui nós caminhamos na sombra dos bens futuros. Esta vida é a vida passageira. A vida definitiva é aquela vida de comunhão verdadeira com o nosso Deus. Agora, é preciso ainda um segundo passo: conhecer Jesus. Quem me conhece, conhece o Pai. Quem acredita em mim, acredita no Pai. Quem permanece comigo, experimenta a comunhão com o Pai. Então a liturgia de hoje nos propõe que sejamos capazes de caminhar com Jesus. E caminhando com Ele, nós nos fortaleceremos na convicção verdadeira acerca do mistério de Deus, porque Ele nos dará a conhecer o nosso Deus. E nele nós encontramos, em Jesus, nós encontramos a verdade sobre o Pai. E do Pai, no Filho e no Espírito Santo, a Igreja vive, cresce, se ajusta, supera as dificuldades, se faz povo sacerdotal, povo da aliança, povo escolhido, rumo à terra prometida. Não mais um lugar neste mundo,
mas a morada que o Senhor tem para nós. Meus irmãos, neste Dia das Mães, a palavra é de confiança. Nós precisamos acreditar muito e com toda a nossa força na ação de Deus e experimentarmos de tal modo Ele que caminha conosco, que podemos dizer, Ele nos ensina a resolver os problemas como na comunidade de Jerusalém. Ele é a rocha firme na qual nós precisamos alicerçar a nossa vida, conforme o texto da carta de São Pedro. Ele é o caminho, a finalidade, a verdade, o sentido, a vida plena que almejamos, que buscamos, porque no nosso coração tem sempre este desejo de plenitude e de vida eterna. Mas para isso é preciso acreditar. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Não se perturbem o vosso coração. Confie em Deus, confie em Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.